Senhor, envia-me a anunciar o teu amor, é para partilhar. Senhor, envia-me a anunciar o teu amor, é para partilhar. Muito bem-vindos a estas conferências missionárias. Como sabemos, estamos num tempo de pandemia e por isso não é fácil podermos fazer encontros presenciais, e por isso pensamos, os Animag, junto com os IMAG, junto com as obras missionárias pontifícias, pensamos realizar estas conferências online, 5 conferências, e partimos desta frase que é mesmo inspirada pelo orador de hoje, o Dom António Couto, que será depois mais devidamente apresentado, ao qual damos as boas-vindas, porque ele já está aí entre nós. Boas-vindas a vocês todos. Muito boas-vindas também ao Dom Armando Esteves Domingues, o Bispo Auxiliar do Porto, que é o presidente da Comissão Missão e Nova Evangelização. Fez questão de se inscrever e de estar connosco. Muito boas-vindas. Muito boas-vindas ao Padre Adelino Ascenso, que é o presidente dos IMAG, os Institutos Missionários Adjuntos, ao Padre António Lopes, que é o diretor das Obras Missionárias Pontifícias. Vamos apresentar o nosso presidente dos IMAG. O nosso presidente dos IMAG quer dizer Institutos Missionários Adjuntos. É o nosso Padre Adelino Ascenso, já conhecido por muita gente. É missionário da Boa Nova, é natural de Leiria e ele já viajou pelo mundo, principalmente pela Índia, Nepal e Tibete, embora também fez uma grande viagem pela América Latina. Foi missionário 8 anos no Japão, do qual ele está muito orgulhoso e deu muitos frutos. E em 2014 foi eleito superior da Sociedade da Boa Nova, que é ainda hoje. Desde 2012 é diretor da revista Igreja em Missão, que muitos de nós conhecemos. O Padre Adelino, que dizer, é um sacerdote, é um missionário, é um escritor, é também um pintor e tantas outras coisas muito importantes, que seria uma lista muito grande, mas principalmente, vamos dizer, é também um bom amigo. Padre Adelino, boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Simão Pedro. Eu poderia dizer, credo, que apresentação. Muito obrigado. E muito boa noite a todas e a todos. E renovo os votos de que seja uma boa sessão de partilha missionária. O Sr. Dom António José da Rocha Couto, que é o nosso orador desta noite, a quem desde já agradecemos o facto de ter acedido ao nosso convite, completará daqui a 3 meses, se não me equivoco nas contas, 40 anos de ordenação presbiteral. E foi ordenado bispo em setembro de 2007 e é bispo residencial da Diocese de Lamego desde 2012. É membro da Sociedade Missionária da Boa Nova, da qual eu faço parte também, que é uma sociedade de vida apostólica fundada em 1913 pelo Papa Pio XI. Dom António José da Rocha Couto, na Sociedade Missionária da Boa Nova, desempenhou funções principalmente no campo da formação e depois foi também superior-geral, antes de ser escolhido para bispo, como disse, em 2007. É conhecido e apreciado biblista, professor da Universidade Católica Portuguesa e tem bastantes livros publicados, assim como numerosos textos de investigação na área da Sagrada Escritura e também na área da poesia. É bom que se diga. Sr. Dom António, muito obrigado e certamente iremos todos escutar com muita atenção. Muito obrigado. Uma boa noite para todos
estes meus irmãos. Daqui a um bocadinho eu volto a esta situação. Portanto, não se incomodem de eu não fazer agora uma saudação, ainda que vejo os vossos rostos. E esta é uma lição fantástica de nós estarmos a ver os rostos uns dos outros. E de estarmos a comunicar assim uns com os outros. Mas eu vou voltar a isso daqui a um bocadinho, por isso vou começar logo para voltar aí. Está bem? Portanto, a temática que eu vou abordar é a falta que um rosto faz de eu, do senhor eu, para eis-me, de nominativo para acusativo. Isto para ir de encontro à temática do Dia Missionário Mundial, da mensagem do Papa Francisco, que se intitula, retirada de Isaías 6:8, que se intitula Eis-me aqui, envia-me. Este é o posicionamento de Isaías face à grande intervenção de Deus, aquilo que Deus lhe disse. Então, o Senhor eu. É por aí que eu começo e depois vou dar mais uma reviravolta. O Senhor eu. A modernidade fez-nos entrar pelos olhos dentro que o mundo líquido moderno em que vivemos assenta no Senhor eu. Eu penso, eu quero, eu posso, eu mando, eu compro, eu sou visto. Tudo somado é eu em nominativo, autossuficiente, autorreferente, dono de tudo, sozinho no meio de objetos, depois de ter reduzido também os outros objetos. Já não há pessoas, há apenas objetos que eu controlo, que eu domino, que eu compro, que eu vendo. Também os outros são apenas objetos. Depois de ter reduzido os outros também objetos, um eu inchado, orgulhoso e inchado, que não se recebe de ninguém. Sem umbigo, portanto sem mãe. Nós não nos recebemos da nossa mãe, esses eus, esses senhores eus. Sem umbigo, portanto sem mãe. Sem fé, portanto sem Deus. Excesso e abscesso de autonomia, sem nenhuma heteronomia, alteridade ou exterioridade. Sou apenas eu, senhor de tudo, porque já engoli tudo, mesmo em termos de pensamento. O pensamento engloba tudo, traz tudo para dentro de mim, para dentro deste eu, inchado. Somos, portanto, 7 bilhões de senhores e de solidões alérgicas, ainda por cima alérgicas. Para o dizer com as palavras de Zygmunt Bauman e Emmanuel Levinas. Mas já a Bíblia critica ferozmente este senhor eu, que pode fazer ninho também dentro de cada um de nós. Atenção a isto. Não pensemos que o Senhor eu são os outros. Também pode fazer ninho dentro de mim e de ti. É assim que Sofonias, o profeta Sofonias, põe a arrogante cidade de Nínive a dizer de si mesma eu e mais ninguém. Sofonias 2,15. Eu, vejam esta insistência, eu e mais ninguém. Portanto, isto é antigo, não é tão moderno só quanto isso. E que Isaías põe a grande Babilónia a discursar e a dizer eu, e fora de mim não há ninguém. Isaías 47, 7 e 9. Eu, e fora de mim não há ninguém. Que Ezequiel põe o faraó do Egito a afirmar, eu fiz-me a mim mesmo. Ezequiel 29, 3. Eu fiz-me a mim mesmo. Portanto, sem pai, nem mãe, nem Deus, coisa nenhuma. E o Apocalipse
faz dizer à cidade de Laodiceia, logo no capítulo 3, sou rico, é o que diz a cidade de Laodiceia, sou rico, enriqueci e não preciso de nada. Apocalipse 3:17. Sou rico, enriqueci e não preciso de nada. É compreensível que aqui e que qualquer um destes eus que culminam no eu penso, logo existo, cartesiano, em que nasce e institui a modernidade, e se institui a modernidade, suponha que tenha instalado em si o seu ser e o seu pensamento de maneira mais segura do que ter os pés no chão. Portanto, este eu, que controla tudo, que é senhor de tudo, que é dono de tudo, é um senhor perigoso, porque pode viver no meio do mundo objetivado. O leque da liberdade de escolha deste senhor eu, a liberdade de escolha anda muito em voga e praticamente só se fala da liberdade de escolha, como se a liberdade fosse só liberdade de escolha. O leque da liberdade de escolha deste senhor eu, arvorado em dono de tudo, alarga-se até aos níveis mais insanos, visíveis neste mundo líquido ou moderno que habitamos, em que o ego cogito, o eu penso, não admite nada atrás de si, nem Deus, nem pai, nem mãe, nem tradição, nem religião, em que os compromissos se liquefazem em relações de bolso, plásticas ou elásticas, rápidas, de consumo, para usar e deitar fora, fazendo derrapar a família, a escola, a igreja e todas as instituições, e em que eu, o tal eu, em que eu me assumo, em todas as circunstâncias, como o único produtor de sentido. Não há nenhum sentido anterior a mim, não há nenhum sentido objetivo, não há nenhum Deus que tenha feito vincar a sua intencionalidade boa e a sua vontade. Eu sou o único produtor de sentido sobre este chão. Sentido subjetivo, portanto, sentido meu, sentido subjetivo, com recusa explícita de todo o sentido preliminar e objetivo, e deixando assim abertas apenas as portas ao eu patronal e autorreferencial em expansão e autossatisfação ilimitadas. Quem formulou melhor este estado de coisas foi Max Weber, para quem nenhum sentido preliminar e objetivo habita a imensidão deste mundo e o seu devir, cabendo ao homem ser nele o único produtor de sentido. Portanto, cada um destes senhores, eu, é o único produtor de sentido que existe, e não há nenhum sentido que me possam apontar, o caminho era por aqui e tu foste por lá, não há mais nada. É daqui, deste chão seguro do senhor eu penso, único produtor de sentido, que se pode ensinar às crianças, vejam as consequências daqui se podem retirar. É por isso que este tema, este rosto, a falta que um rosto faz e que vem daquele livro Leitura do Tempo em que Vamos, parece-me importante, porque desvenda muitas das lamas que andam neste mundo, que está por aí. É daqui, deste chão seguro do senhor eu penso, único produtor de sentido, que se pode ensinar às crianças e adolescentes como quer a ideologia do género, por exemplo, que já ninguém nasce rapaz ou rapariga, passando a ser essa realidade uma questão de escolha, a famosa liberdade de escolha, a única que existe, uma questão de liberdade de escolha, uma questão de escolha e construção subjetiva. Porque se eu sou o único que tenho o direito a construir o sentido da minha vida, sentido subjetivo, então eu faço como quero. E se eu decidir ser rapariga ou outra coisa qualquer, decido. E sou eu que decido. Liberdade de escolha. Amplia o leque da minha liberdade de escolha e é assim que se enganam as pessoas neste mundo. E há muitas ideologias muito boas,
a trabalhar nisso. Muito boas, muito técnicas, muito precisas, com muita experiência a trabalhar nisto e a incutir esta ideologia neste mundo. E o mesmo se pode dizer das práticas abortivas, que também alargam o meu leque de liberdade de escolha e também a minha autonomia, da eutanásia, a lógica é exatamente a mesma, de toda a espécie de relações de bolso e de consumo, sem qualquer compromisso, que aparentemente aumentam o leque da liberdade de escolha do eu, do senhor eu. Surge assim uma multiplicidade de narrativas subjetivas, na verdade vazias, porque sem qualquer sentido metanarrativo. Portanto, é tudo vazio. Notem que estamos no tempo das narrativas. Fala-se muito, a narrativa disto, a narrativa daquilo, mais uma narrativa. Há um capítulo naquele livro, uma leitura do tempo em que vamos, um capítulo que se intitula Pai, a narrativa está vazia. De facto, narrativas a gente pode fazer muitas, mas sem metanarrativo, sem sentido metanarrativo, são todas vazias. É por isso, é por tudo isto, que é urgente lancetar este processo de autonomia. Já criou, já tem pulso, este abscesso de autonomia que se apresenta como única chave de leitura do humano e que remete para o domínio da alienação e da escravidão toda e qualquer forma de heteronomia. Heteronomia é aquilo que vem de fora. São os valores, é Deus, é a religião, são as tradições belas que todos nós herdamos, mas agora mandamos para o caixote, porque eu é que decido mandar isto tudo para o caixote e vou começar tudo do zero a partir daqui, a partir deste senhor eu, que decido como é que isto vai ser. Sim, agora é diferente. Posto isto, volto ao princípio e saúdo agora a todos os que estão em linha com a bondade bíblica. Não é os que estão em linha com a bondade bíblica. Eu é que saúdo com a bondade bíblica todos aqueles que estão em linha. E vi tantos rostos que são extraordinárias lições e queria que não perdessem esta riqueza, porque porventura isto é todo o sumo desta conferência. Os rostos que tiveram a oportunidade de ver, que já ouviram, e não sei também quantas boas noites é que já hoje aqui apareceram, mas seguramente ouviram muitas boas noites. Portanto, saúdo agora a todos os que estão em linha com a bondade bíblica, com o sentido primeiro que Deus imprimiu à sua obra criadora. Todos sabemos que quando Deus aparece na narrativa da criação, o sentido metanarrativo de Deus é, tendo visto tudo, toda a obra feita, Deus disse, bom demasiado. Isto é bom demasiado. Notem bem que Deus não disse isto é sublime, isto é maravilhoso, isto é belo, isto é bom. A impressão de Deus é a bondade. A volumetria de Deus é a bondade. A volumetria de cada um de nós passará sempre, do meu ponto de vista, pela bondade. Pela bondade. Habitados pela bondade, penso que não poderá sair senão a bondade. Portanto, boa noite ou bom dia para todos. Para todos os meus irmãos e irmãs cujo rosto tenho imenso gosto em ver. Todos vós, boa noite ou bom dia. Notai bem, nesta simples saudação de boa noite ou bom dia, ou saudação ou salvação, como diz com enorme sabedoria, quando digo enorme, digo enorme, sem norma, sem medida, como diz, com enorme sabedoria e apurada sensibilidade, o bom povo das nossas aldeias reside todo o alcance da temática desta conferência. Está aqui. Nesta saudação, nesta salvação. Bom dia, boa noite.
De facto, ao dizer para ti boa noite ou bom dia, eu estou a estabelecer contigo uma relação boa e a dar-te a oportunidade de fazeres o mesmo em relação a mim. Nota bem, não estou a transmitir-te uma informação, nenhuma informação, a fazer qualquer negócio contigo, a solicitar a tua reflexão ou a tua decisão. Quando eu digo bom dia ou boa noite, ou quando tu dizes para mim bom dia ou boa noite, não há aqui nenhum negócio, nem sequer nenhum conteúdo que se passe. É apenas uma estrada de bondade que se abre entre nós. Está aqui uma riqueza imensa. Né? Notem que o rosto, estamos a tratar do rosto. O rosto, a falta que um rosto faz. Às vezes bastaria isto. Nós sentirmos bem este boa noite, ou este bom dia, esta saudação, ou esta salvação, vivê-la, experimentá-la, levá-la connosco, para que o dia ou a noite sejam completamente diferentes. Bastaria isso. Portanto, não há aqui nenhum apelo a uma decisão tua. Há apenas estender uma estrada diante de ti carregada de bondade. E tu refazes essa estrada em relação a mim. A boa noite ou o bom dia é um dizer demasiado simples e demasiado cheio, que não suscita ou acende outro bem que não seja apenas a réplica de outro boa noite ou bom dia da tua parte. É só isso. Não negociamos nada, não passamos nenhum conteúdo, mas boa noite, bom dia, é de uma densidade verdadeiramente extraordinária. A boa noite ou o bom dia é do domínio do elementar, do essencial, como a água, o pão, o vinho, o rosto, o olhar, o coração, as entranhas, os pés, as mãos. É assim que o meu boa noite ou bom dia apenas faz replicar o teu boa noite ou bom dia. Não se trata de pensar, de decidir, de implicar a tua liberdade de escolha. Nem a tua, nem a minha. Bom dia ou boa noite não caminha nunca para aí, para nenhuma decisão da nossa liberdade de escolha. Afinal, trata-se apenas de responder. Quando digo boa noite, tu respondes boa noite. Trata-se apenas de responder. Apenas, digo eu, apenas. Como se responder fosse coisa pouca. A palavra responder, se lerdes bem a mensagem do Papa Francisco para o Dia Missionário Mundial, aparece 3 vezes. E ele diz lá, especificamente, que a missão é resposta. A missão é resposta. Portanto, implica um rosto, implica outro rosto. É a resposta a algum rosto, é a resposta a alguém. É a resposta. Sim, é a resposta. Responder parece uma coisa simples, mas é muito cheia, porque implica essa relação rosto a rosto. Apenas como se responder fosse coisa pouca. Quando alguém te diz bom dia, já sabes o que isso implica. Imagina agora, um pequeno salto, na mesma linha. E é importante para nós verificarmos a importância de um rosto, a falta que um rosto faz. Imagina agora que à beira da estrada encontras um pobre homem caído, abandonado, a esvair sem sangue, que ao ver-te passar, soletra para ti, porque já não tem força para mais, soletra para ti cuida de mim. Repara bem
que o pobre homem não te diz: se quiseres, cuida de mim. Mas diz apenas: cuida de mim. Se ele dissesse: se quiseres, cuida de mim, se assim fosse, podias usar a tua liberdade de escolha, decidindo sim ou não. Mas o cuida de mim, que ele soletra para ti, não é nem tem caráter opcional. É uma súplica, que é um mandamento. Cuida de mim. É uma súplica, que é um mandamento. Ele pode nem sequer dizer, nem sequer pronunciar, mas aquele rosto e aquele olhar que ele para ti dirige, diz-te isso: cuida de mim. Cuida de mim. Não tem caráter opcional, mas é uma súplica, dado o estado em que ele está, é uma súplica que é um mandamento. E tu não tens a opção de escolha. Não é dirigido à tua liberdade de escolha. Mas não foi posto à tua liberdade de escolha, mas à tua responsabilidade. Como sabeis, o étimo de responsabilidade é resposta. É resposta. E nós, em boa verdade, responder supõe sempre o outro. É responder ao outro e pelo outro. É evidente que diz a nossa sociedade, em termos jurídicos, sociais, culturais, que eu também posso responder a mim mesmo. Posso. Mas se eu respondo apenas a mim mesmo, se eu sou responsável apenas por aquilo que digo ou por aquilo que faço, isso pode chamar-se muito melhor coerência do que responsabilidade. Responder é ao outro. Usar a responsabilidade é ao outro. É o nós faremos e escutaremos de Êxodo 24:7. Aparentemente estes verbos estão ao contrário. É que as pessoas dizem e habitualmente até os trocam e comentam. Basta ver os comentários que vêm nas Bíblias. O que está no texto é nós faremos e escutaremos. E a gente diz: mas então eu vou fazer antes de escutar? Ainda não sei o que é para... Não sei. Não me foi proposto nada à minha decisão, à minha liberdade de escolha. Foi proposto à minha responsabilidade. Portanto, não é para eu decidir. Trata-se de me situar antes da liberdade de escolha, antes das decisões. É deste lado, do melhor lado, do lado bom, portanto, que se vê como o bom dia precede o cogito. Para usar aqui uma expressão de Emmanuel Levinas, o bom dia precede o cogito, ou eu penso. Sim, precede, para eu dizer bom dia. Não preciso de pensar. A responsabilidade precede a liberdade. A responder ao outro está antes da liberdade. A ética precede a ontologia, sendo que a ética não são os valores, mas os rostos. Mas os rostos. Toda a ética é o rosto e a sua expressividade imensa. Pode ser a sua fragilidade imensa, aquele olhar espetado em mim, que eu levo, se calhar, a vida toda, porque se calhar não ousei responder àquele olhar que vinha daquele rosto. Portanto, a ética não são os valores que há a cultivar, a ética são os rostos. Nunca vos esqueçais, meus irmãos e irmãs, cujos rostos eu vejo. Nunca vos esqueçais de olhar bem o rosto dos vossos irmãos. E de perder algum tempo a olhar para aquele rosto, para aquele olhar, para aquelas súplicas que são verdadeiros mandamentos. Notem que é assim que surgem os mandamentos. De um Deus frágil, que nos visita e que nos diz, nos pede, nos faz súplicas. É uma súplica que é um mandamento, ou um mandamento que é uma súplica, por isso é sempre frágil. Está bom de ver
que só o rosto nu do outro, é o que venho agora a seguir, só o rosto nu do outro, e toda a gente sabe que o rosto é a nossa parte mais nua, temos-lo quase sempre descoberto, pelo menos na nossa cultura ocidental, está descoberto. Hoje agora já nem tanto, por causa das máscaras, mas em geral temos o rosto descoberto, e é por aí que nós nos conhecemos, é pelo rosto, pelo olhar, pela maneira de ser do rosto das pessoas. Está bom de ver que só o rosto nu do outro, que não é um alter ego. Isto é, um alter ego seria outro igual a mim, uma cópia de mim. Neste caso seria outro senhor eu, que não é o senhor eu. O outro não é um alter ego, tirano e prepotente, um senhor eu, mas que é ao mesmo tempo pobre e senhor. É pobre e senhor. E é pobre porque nu. E senhor porque pobre e nu. Que de improviso me visita como súplica e mandamento. Súplica que é mandamento. De facto, um rosto dorido, fragilizado, ensanguentado, com um olhar espetado em mim. Dali não sai nada de especial. Não... É uma pessoa que não tem uma arma para me apontar. Tem apenas aquele olhar suplicante. Mas essa súplica é claramente um mandamento que me diz, cuida de mim. Cuida de mim. Como aquele pobre homem caído naquela estrada, na berma daquela estrada que ia de Jerusalém para Jericó. A parábola é imensa. E está lá isso tudo. Está lá isso tudo. Portanto, sai daquele homem meio morto uma súplica, que é um mandamento. Só essa súplica, que é um mandamento, esse olhar suplicante, dorido, ensanguentado, pode quebrar e interromper a minha produção de sentido. Isto é, os meus caminhos, os meus projetos, os meus sonhos, os meus instintos, a minha espontaneidade, aquilo que eu gosto de fazer e em que, por norma, passo grande parte do meu tempo. Interrompe-me isso tudo, interrompe isso tudo, interrompe a viagem de negócios daquele samaritano. Só esse rosto ensanguentado e pobre e nu pode quebrar e interromper a minha produção de sentido e expansividade selvagem, porque nós estamos feitos para nos expandirmos, para ocuparmos cada vez mais terreno, para ocuparmos o terreno dos outros, para sermos cada vez mais ricos, mais gordos, inchaço atrás de inchaço, abscesso atrás de abscesso, que depois tem de ser lancetados. Isso é uma coisa que nós ainda não conseguimos controlar. Essa coisa, essa realidade, essa entidade é o tempo. O espaço, onde notar, está tudo comprado ou vendido e registado. Registado em nome de alguém. Em nome de um senhor eu, qualquer. Todo. Ou quase todo. Pouca coisa fica de fora. Até o espaço dos cemitérios. Também já está etiquetado. Mas há uma coisa que nós não conseguimos controlar, nem conquistar, nem comprar, nem vender. É o tempo. O tempo nós não conseguimos controlá-lo. E é por isso que andamos aqui há algum tempo e depois caímos num buraco. Isto também diz muito daquilo que é a nossa maneira de viver hoje. Compramos bens chamados espaços, mas o tempo salta fora da roda da nossa capacidade do senhor eu. É esse rosto imperativo e suplicante. E a eleição e a ordenação que dele provêm. Quando eu vou pela estrada e vejo um homem caído, vejo o seu rosto ensanguentado, o seu olhar também ensanguentado, que eu vejo, não fui eu que o elegi, não fui eu que o escolhi, foi ele que me escolheu a mim, é ele que me escolhe a mim, é ele que dita para mim a sua súplica e o seu mandamento, a sua súplica que é um mandamento. A mim só me compete responder. Não fui eu que o elegi. Jesus diz bem, não fostes vós que me elegestes, fui eu que
que vos elegi a vós. Nós somos eleitos. E eu não posso dizer, ora bem, eu agora, perante um rosto sangrado, perante um olhar desfeito, eu não posso dizer, ora bem, desculpa lá, olho para o meu relógio, agora tenho ali qualquer coisa para fazer, eu vou pensar a ver se posso ou não cuidar de ti. Não posso. Essa não é a resposta. A resposta é cuidar mesmo. A resposta é cuidar mesmo desse meu irmão. E por isso, todo o rosto pobre e nu, todo o rosto outro, diferente de mim, que sou o Senhor eu, todo o rosto diferente de mim, me inquieta, me perturba, me comanda verdadeiramente. E me faz pensar e passar essas palavras, ou apenas esse jeito, esse rosto ensanguentado, me faz passar de nominativo para acusativo. Aí está. E fazem nascer em mim aquelas palavras ou aqueles trejeitos, aquele olhar ensanguentado, dorido e sofrido, faz nascer em mim uma subjetividade nova. Aí está. Eu vou ser eu, já não sou o senhor eu patronal, mas vou ser eu com uma nova subjetividade, mas é dada pelo outro, que me faz nascer de outra maneira. Faz-me deixar de me apegar à minha liberdade de escolha e às minhas decisões e faz-me apenas responder. Repito, uma palavra que o Papa usa por 3 vezes. É bom estarmos atentos ao vocabulário na sua mensagem para o Dia Missionário Mundial. Faz nascer em mim uma subjetividade nova, não patronal, mas diaconal. De serviço, portanto. Obediente e assente na bondade, fazendo-me passar de eu para eis-me aqui. É por isso que, tendo o mito do ego cogito, ou do eu penso, desabado em triunfal desventura, isso sabemos que aconteceu no século XX, tantas guerras, tantas violências, tantos terrorismos, século XX e XXI, tanta poluição, tantas doenças, tanta fome, tanta pobreza, tanta miséria, os refugiados e apátridas que vemos neste mundo do Senhor eu, epidemias várias, como vemos e experimentamos hoje, torna-se cada vez mais claro que a questão do outro e do rosto é hoje a questão do Ocidente e do mundo. A questão do mundo de hoje e sobretudo do Ocidente já não é a questão do eu, é a questão do outro que vem ter comigo, com o seu rosto, com o seu olhar, e que me provoca e que me desafia. Quem anda por esses mundos fora, seguramente já se embateu contra muitos rostos, como eu também. E é bom que nós, quando saímos de casa, e mesmo em casa, não deixemos de apreciar e de olhar bem para o rosto dos nossos irmãos. Isto é absolutamente fundamental. Esta é a questão. O outro é a questão de hoje, dos tempos de hoje, do Ocidente, mas não só do Ocidente. E é sobre esta questão do outro que se mede a crise em que vive o Ocidente e o mundo de hoje. É sobre a questão do outro que se mede a crise em que vive e se abre a possibilidade de superar a desorientação que nos afeta. Sem nos agarrarmos a essa questão do outro, que é a superação do ego cogito, ou do eu penso, eu quero, eu posso, eu em expansão, não conseguimos resolver esta questão. É claro que este outro não pode ser, repito, uma simples projeção do eu. Isto é, eu que me projeto num outro que é igual a mim. Por isso não é nada. O outro tem de ser desafiante, provocatório para mim, no seu rosto, na sua nudez, na sua alteridade, em ser outro que eu não consigo englobar. Porque toda a teoria, todo o nosso pensamento e consciência está feito para englobar o mundo inteiro, para englobar os outros também, para os tematizar. O rosto não é conteúdo, nunca pode ser reduzido a um conteúdo. O outro é o outro, o rosto é o rosto. Eu não posso tematizá-lo, objetivá-lo. É claro que este outro não pode ser então uma simples projeção do eu, um simples alter ego, mas tem de ser acolhido e respeitado na pureza da sua alteridade.
aqui começa uma riqueza nova e um mundo novo. Bem entendido. Bem entendido. Por este processo, o Senhor Eu é apeado do seu pedestal e cai de nominativo para acusativo, de dono e tirano para servo, que é, por sinal, o caminho que a Bíblia há muito tempo sinalizou para a humanidade. Eis-me aqui, ao teu serviço. É o seu novo lema. É o lema que apresenta a Bíblia para a humanidade, é o lema para nós. E para nós que vivemos no mundo da missão, este lema é absolutamente fabuloso. Eis-me aqui, ao teu serviço. Porque se for eis-me aqui para mandar em ti, para te engolir, né? Para te fazer um objeto, para te transformar num tema, para te tematizar, isso já não é nada. Digamos que eu olho para o outro e vejo o quê? Vejo dinheiro, vejo a beleza, vejo outra coisa qualquer que me pode ser útil, mas não vejo um rosto suplicante. Não vejo o outro verdadeiramente outro. Vejo como um alter ego, como pode ser útil. Eu posso aproveitar-me dele. Para dizer bem esta realidade, o hebraico bíblico põe as figuras visitadas e interpeladas por Deus, como por exemplo, cito aqui as mais importantes, Abraão, Moisés, Samuel, Isaías, a pronunciar neste ponto preciso um eis-me aqui. Eis-me aqui. Na língua hebraica, ineni. Ineni. Ou ineni. Se estiver em pausa, se for em fim de frase, é ineni. Se estiver no corpo da frase, é ineni. Eis-me, eis-me. Eu, cá estou eu, aqui, ao teu serviço. Ineni, ou ineni, né? Como bem explicam dois pensadores notáveis, ambos de origem hebraica, por isso sabem muito bem o hebraico, como é Emmanuel Levinas e Jacques Derrida. De facto, passa por aqui o mundo de hoje. Notem bem que nós passamos o tempo todo, basta ver um bocado de televisão ou outras realidades que nos aparecem pela frente, basta ver isso para nós nos apercebermos de que o mundo não anda nada por aqui, não eis-me aqui ao teu serviço. Anda por outros lados. Anda pelo Senhor Eu, de uma maneira ou de outra. Políticos, negociantes, não tratam só do bom dia, da comunicação verdadeira, que enche os outros. Trata-se de negócios, trata-se de votos, trata-se de tanta coisa. Mas nós devemos andar por aqui. Verdadeiramente, o nosso modo de viver, o nosso modo de ser ou de estar, passa a ser não mandar ou impor, mas responder. Responder. Está outra vez de acordo com a mensagem do Papa. E se é verdade que eu posso responder nisso, já falei, responder também a mim, de facto a responsabilidade é sobretudo responder ao outro. Eu não queria estar aqui a usar muito tempo, mas terei sempre que dizer a parte final. O rosto é a parte do nosso corpo mais a descoberto e frágil. E tem os olhos felizes ou tristes, doridos, suplicantes, que se cravam em ti. Por isso, em francês, o rosto diz visage, né? E visage vem de voir, de ver. Né? A forma como um rosto vê e como é visto é o visage, também é o que se vê de nós, verdadeiramente. É de muita importância. É frágil. O rosto é parte do nosso corpo mais descoberta e frágil. E tem os olhos felizes, tristes, doridos, suplicantes, que se cravam em ti e te elegem e te suplicam, ao mesmo tempo que te ordenam. A falta que um rosto faz. É por isso que o rosto do outro que eu não englobo, que não englobo em mim, que é outro diferente de mim, esse rosto será sempre uma fonte de imensas surpresas e riquezas que nós devemos escolher e tantas oportunidades nós vamos perdendo pela nossa vida fora. Queria ainda dizer-vos
e meto aqui isto, que o Papa diz na sua carta, também na sua carta, na sua mensagem, que a missão não é um programa. Porque nós podemos estar todos já tentados, e grande parte de nós estaremos tentados a fazer programas, não é? Programas missionários, dias missionários. Vamos encher o calendário com programas, com ações missionárias. Não é um programa, é uma resposta. E como sabeis, a resposta a gente nunca sabe. Que resposta é que vamos dar, a não ser depois estamos diante de um rosto. Não podemos programá-la. A resposta não se programa. Por isso também, muito bem, a missão não é um conjunto de coisas a fazer. Uma igreja também não é um conjunto de coisas a fazer. É a igreja a fazer-se. A missão é a igreja a fazer-se. Não são coisas a fazer na igreja, é a igreja a fazer-se, com estes olhares, com estes rostos, com estas riquezas. Eu vou ler um texto do Papa Francisco, dos primeiros tempos do Papa Francisco, de 28 de julho de 2013, que ele disse, está escrito e depois disse, no Rio de Janeiro, num encontro com os bispos responsáveis da CELAM. E fala de duas realidades. Fala da missão programática, que é a tal missão com programas, cheia de ações, e fala sobretudo, ou deixa na cena sobretudo, a missão paradigmática, que começa quando eu vejo um rosto e nunca mais acaba. E nunca mais acaba. E eu não preciso de andar a vasculhar livros, nem a comprar agendas para lá pôr programas. Aquilo vai desencadear-se. Leio-vos um extrato desse texto que ele disse aos bispos da CELAM no dia 28 de julho de 2013. Diz ele assim: a missão programática, tal dos programas, como o seu nome indica, consiste na realização de atos de índole missionária. Na realização de atos, de programas. É a missão programática, de índole missionária. E depois diz, a missão paradigmática implica, ao contrário, pôr em clave missionária as atividades habituais das igrejas particulares. Torna-se evidente que acontece aqui, como consequência, é o Papa a dizer, e bem, o surgir de uma dinâmica de reforma das estruturas eclesiais. Sim, basta que eu me embata com um rosto destes para verificar-des que eu mando às malvas toda a programação e se calhar vou ter que dar respostas novas que nunca me passaram pela cabeça. E a igreja é isto. A igreja é isto também. A mudança das estruturas, continua ele, de caducas para novas, não é fruto de um estudo acerca da organização do sistema funcional e eclesiástico. A gente pode incumbir uma comissão de estudar como é que isto seria melhor. Não é fruto de um estudo da organização do sistema funcional e eclesiástico, de que resultaria uma reorganização estática, parada. Sim, com coisas, mas parada. Estática. É antes consequência da dinâmica da missão. É consequência da dinâmica da missão, que é esse rosto a rosto. O que faz cair as estruturas caducas, o que leva a mudar os corações dos cristãos, é a vivência missionária. Daqui, conclui ele, daqui a importância da missão paradigmática. Portanto, a missão como paradigma, como modelo da nossa vida cristã. E eu meto aqui neste modelo. Portanto, não é pegar num livro e estudá-lo e depois pôr nas nossas agendas uma série de tópicos ou de coisas. Vocês devem ter tirado bem os apontamentos. Deitem fora. Olhem para os rostos e vejam o que é que se desencadeia a partir daí. Não é só tomar apontamentos,
Nem é só a gente que pegamos numa equipa de missionários, como nós temos aqui na Diocese, vamos aqui sentar, o que é que vamos fazer este ano? Isto, uma série de ações. Isto são programas. Desafio-vos a ir ter com as pessoas, com o rosto, e ver o que daí pode começar a acontecer de novo. Isso é que é a missão verdadeira que eu gostaria de deixar na vossa frente, também a partir daquela mensagem do Papa Francisco, daquele eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Notem que é absolutamente surpreendente. Isaías era ministro de um rei muito importante, talvez do maior rei de Judá, Uzias, século VIII. Foi o maior rei de Judá. Ele era ministro de Uzias. Mas Uzias morreu. E nesse dia, Isaías viu que podia ser bem ministro de outro rei, Yahvé ou o Senhor. O tal Senhor que surge diante dele na sua pobreza e que na sua pobreza o manda. Quem hei de enviar? Eis-me aqui. A resposta. Eis-me aqui, envia-me. É a resposta de Isaías e é grande parte do conteúdo belíssimo da passagem de qualquer um de nós, de nominativo, e eu quero, posso, mando, eu penso, eu controlo, eu isto ou aquilo, para acusativo, para me, eis-me, inani, ou ineni, em pausa, eis-me aqui, ao teu serviço, ao serviço de Deus, ao serviço dos irmãos, ao serviço de cada irmão e de cada irmã. Pronto, eu fico por aqui, porque também não queria roubar o tempo todo, depois fica para perguntas e outras coisas que queiram fazer, para trocas de impressões e para verem o rosto uns dos outros. Obrigado a todos. Muito obrigado, António Couto, por esta conferência, como é já o seu natural, enriquecer-nos assim de uma maneira tão forte. Aqui, então, é o livro do Dom António Couto, Leitura do Tempo em que Vamos, que foi no mês de fevereiro que foi publicado. Mas é um livro que aproveito para dizer, é um livro que vale a pena ler. Quem quiser aprofundar coisas, eu aqui tive que dizer assim, não é? Quem quiser ver melhor, com mais tempo, com calma, com sublinhados, aproveita e pega no livro. Então, neste momento, como falamos, vamos passar então à parte das perguntas e eu passo então a apresentar a irmã Joana. A irmã Joana Ribeiro é uma irmã concessionista ao serviço dos pobres. Ela está a morar em Lisboa. Boa noite. Então eu vou colocar as questões que vocês enviaram aqui. Enviaram muitos cumprimentos, muitos agradecimentos ao Dom António Couto, pela riqueza que traz sempre e pela reflexão que abre em nós e muitas mensagens recebemos. Mas eu vou então colocar estas duas questões para que depois possa partilhar connosco. Perguntam, será que a Igreja perde tempo quando prepara um programa pastoral? Primeira questão. Outra questão, como é que o eis-me se relaciona ou interage com o nós? Na missão, como é que se manifesta o eu e como é que se manifesta o eis-me? A primeira pergunta é, talvez sim. Talvez nós nos sentemos muitas vezes à volta de uma mesa, e eu também estou-me a pôr em causa, porque estas coisas servem para isso. É para a gente não fugir e para ver que muitas vezes, de resto, se vocês estiverem bem atentos, vão notar que muitas vezes, no fim de uma reunião, a gente sai dali e diz, mas o que é que eu vim aqui fazer? Se calhar não fui fazer grande coisa, mas penso que nós perdemos talvez muito tempo em reuniões, à volta de uma mesa. Eu costumo dizer a planificar, depois a programar, se quiser, mas eu uso o planificar. Planificar, as mesas são habitualmente planas, não é? Exceto a minha não, porque tem aqui muitos livros e muita coisa aqui, não é muito plana. Mas as mesas são planas, a gente planifica com uma folhinha, planificamos sobre aquela mesa qualquer coisa.
Nós planificamos, o nosso trabalho pode ser este, planificar, fazemos planos. Depois, se são executados ou não, normalmente no final do ano a gente vai concluir que não fez quase nada daquilo que programou, ou que planeou, o que quer dizer que de facto não fizemos grande coisa. Mas nós planificamos, mas Deus planifica. Só Ele planifica, só Ele enche. Só Ele enche. E se a nossa vida não estiver cheia, ou estiver cheia de coisa nenhuma, e se for tudo meramente plano, sem nenhum relevo, seguramente que de pouco valem os nossos programas, por mais apurados que eles sejam. Podemos mesmo convidar uma equipa de especialistas, não é? Que fazem ali uma programação que a gente diz, melhor do que isto é impossível. Mas será que serve para alguma coisa? Será que não estamos a perder o nosso tempo? Será que eu, quando vou visitar um velhinho, ou quando o velhinho me visita, será que eu não ganho mais aí? E não aprendo mais? E não se cria uma dinâmica diferente e nova? Isso é, se quiseres, a igreja sinodal, é isto, rosto a rosto. Irmão a irmão, a gente senta-se, a gente encontra-se, a gente vê o rosto. E começa com 2, mas daqui a um bocado já podemos ser uns 10 ou uma dúzia, depois somos 100, depois somos 200, todos a caminhar, todos a conversar, né? Todos a ver o rosto uns dos outros. Era assim que faziam as primeiras comunidades. Aquele redemoinho, chamamos-lhe assim, aquele redemoinho do Espírito, daquele Pentecostes, aquele redemoinho que ninguém conseguiu controlar, e ainda bem que nós não conseguimos controlar aquele redemoinho. Se tivéssemos conseguido controlar, hoje conseguimos, estamos já ao ar-condicionado, portanto já conseguimos controlar essas ventanias todas. Dizem que vem hoje aí uma tempestade, estou à espera que comecem a abanar ali as portadas, mas ainda não começou porque vem uma tempestade e eu não tenho aqui nada para poder controlar a dita tempestade, não é? Mas espero que ela venha e que inunde isto tudo e que faça nascer coisas novas. Portanto, eu prefiro os encontros. Sim, se os encontros de programação forem encontros, antes, mais do que programação, muito bem, podemos aprender muita coisa, mas se calhar vale mais irmos ao encontro uns dos outros. Como é que o eis-me se articula com o nós? Obviamente, sempre que eu digo tu também dizes tu a mim, não é? E o nós, por assim dizer, é primeiro em relação ao eu e ao tu. É primeiro, já lá está. Não é? Quando eu dou por mim como não é pelo que faço. Não é? Quando dou por mim a primeira vez sobre as páginas deste mundo, eu e tu, penso que será a mesma coisa, porque eu tenho um umbigo. Vocês não sei se não tenho um umbigo, eu tenho um umbigo. E quando eu dei por mim, já tinha lá uma mãe. Portanto, já éramos nós. Eu percebi que entre mim e a minha mãe, eu era eu, ela era tu, para mim, mas também era um eu, mas havia ali um nós. Este nós já lá estava, é apenas descobri-lo. Portanto, este eis-me não é pôr ninguém de rastros, nem pôr ninguém e levar ninguém. É nós aprendermos a sermos servidores e a criarmos mais nós pronome, mas também nós nas cordas, nós, ligações, laços. Portanto, não se perde nada, ganha-se muito mais. E penso que nós seremos muito mais quando eu aprender a ir ao teu encontro e a servir-te. E tu também fazer a mesma coisa. Nós somos imitadores. Notem que Deus, grande parte das páginas da Escritura, Deus dá-se à imitação. É assim na criação, é assim depois no Egito, que liberta, ele vem libertar, sai do seu céu, do seu trono de santidade e de eternidade e vem ao encontro daqueles pobres para os libertar. Debruça-se sobre eles. Aí está o desvalor. Debruça-se sobre quem estava caído, quem já não conseguia nem gritar. Debruça-se sobre eles e leva-os. E leva-os. Onde nasce ali um povo novo. Não é agora para nós dizermos graças, Senhor, porque me libertaste. Também pode ser. Mas tem outra consequência, que é, como tu fizeste comigo, eu vou fazer com os outros. Deus dá-se a imitar. E o grande trabalho que nós temos de fazer é imitar Deus.
Não é apenas agradecer, temos que agradecer. A gratidão é fundamental e acho que faz parte de muitas das nossas orações e devemos vivê-la e fazê-la. Mas devemos também, sobretudo, imitar, porque agradecer a Deus por me ter libertado, né, por me ter libertado daquela situação, agradecer-lhe é eu fazer a mesma coisa em relação a irmãos meus que vivem na mesma situação, ou pior, ou assim assim. Não é? Portanto, penso que as coisas não estão desvinculadas, mas estão articuladas. Outra questão que surgiu aqui agora, escrevem assim, que pedem para que explique a expressão tão forte como aquela que nos deixou. A ética é o rosto. A ética não são os valores, são os rostos. São os rostos. Sim, a frase não é minha, a frase é de Emmanuel Levinas, que eu cito muitas vezes, podem encontrá-la citada no livro e noutros textos, que vai sair agora do lado de cada meia-noite, vai ser em breve também, em que essa página lá virá também. Mas a ética não são os valores, são os rostos. Cada vez mais a atenção ao outro, que tem o seu rosto. O rosto é a parte visível e apresentável do outro. E olhar para um rosto é descobrir lá tanta coisa. E os valores são secundários. Né? Porque amar um rosto, ver um rosto, ainda sem nenhum conteúdo. Porque o rosto não é conteúdo. E antes de eu dizer, pois há aqui um valor que se chama respeito, há aqui outro valor que se chama, como é que é de dizer, que se chama disciplina, outro valor que é justiça. Antes de eu chegar a essas coisas abstratas, eu retiro isto tudo dos rostos que eu encontro. Né? O rosto diz isto tudo. Portanto, a ética não são os valores, são os rostos. São os rostos. Eu penso que quem trabalha nestes domínios é muito trabalho de gabinete, outra vez. Voltamos quase à missão programática dos programas. É muito trabalho de gabinete e pouco trabalho de encontro com pessoas, de vivências, de experiências, e que depois daí derivam dinamismos. Isso é que é a ética. A ética é isto, é aquilo, é aquilo. A ética são os rostos. E, portanto, é visitando, mesmo acariciando um rosto, que a gente aprende tanta coisa. Não é? De um velhinho, rosto enrugado, lacrimado, não é? Lacrimado. Aprende-se tanta coisa. Salta daí tudo fora. Portanto, a ética não são os valores, porque isso é abstrato. Eu posso saber muito bem o que é a justiça, mas se calhar nem sei o que é um pobre, nunca visitei um pobre, nunca vi uma pessoa com fome. Nunca vi um rosto com fome, a dizer, dá-me de comer. Que outra vez não é, este dá-me de comer não é se quiseres, dá-me de comer. Eu estou aqui a morrer de fome. A ética não é apenas isto, é muito mais do que isto. Os rostos estão à frente das nossas teorias abstratas. Mas quem quiser outra vez, tanto pode ler o livro, tem lá muitas citações sobre essa matéria de Levinas, que tem, por sua vez, muito mais coisas do que eu e muito bem escritas, muito melhor do que eu. Vocês tinham sugerido que terminássemos... Isso mesmo. Exatamente. Chegamos a esse momento. Então, eu vou terminar com um poema que, em parte, talvez vocês já conheçam, alguns de vocês já conhecem, mas é o poema que abre a carta pastoral deste ano 2021, que é sobre a esperança, sobretudo sobre a esperança, aqui na nossa Diocese de Lamego, e que é, pronto, acabado ainda de sair. Tem esperança, tem missão, tem este tempo de pandemia em que os regos, os sulcos, em que nós vamos caindo, nomeadamente os nossos irmãos que morreram, caem nos sulcos, nos regos, mas não ficam lá perdidos. Nos sulcos abertos, na terra lavrada, cai uma semente mansa, carregada de esperança. Talvez, na próxima primavera, um pé de trigo se levante e cante: bom dia, meu irmão. Na página em branco poisam as palavras, os sorrisos, os sonhos, a missão. A ternura de um Deus que quis precisar da minha mão.
um vinco na página. É isto. Um vinco na página, uma dobra, transforma as palavras em mensagem. Era assim antigamente que se escreviam as cartas. Hoje já ninguém escreve cartas, já não há vincos em páginas nem coisa nenhuma. Um vinco na página, uma dobra, transforma as palavras em mensagem, que a aragem do Espírito fará chegar a ti. Evangelização, missão, coração a coração. Abres a página dobrada sobre o vinco. As palavras saltarão para o teu seio, para o teu regaço, para o teu rosto, para o teu sorriso, para a tua mão. Estão vivas as palavras, meu irmão, estão vivas. Acordam quando tu as lês, todos os dias. Quando desdobras a página, o coração, onde dormem suavemente enternecidas. Vai, meu irmão, vai, minha irmã, não deixes para amanhã a beleza dos teus passos sobre os montes. Vive a missão, rasga horizontes. Merece mesmo uma salva de palmas, maravilha. Que maneira ótima de concluir. Por isso, muito obrigado, Dom António Couto, por esta conferência tão inspiradora. Muito obrigado a todos os participantes. Muito obrigado a Dom Armando Esteves, responsável da comissão mesmo para este mês de outubro. Então, agradecemos, sem nominar mais ninguém, eu só gostava de nominar a equipa dos Animag, que é a irmã Joana Ribeiro, é o padre Pradip, que é o tesoureiro, e a irmã Adelaide Gonçalves, que é a nossa secretária. Nós 4 temos feito um bom trabalho e por isso muito obrigado. Quando uma equipa funciona, consegue-se realizar destas coisas, eu tinha que dizer esta palavrinha. Sem mais, agradecer a todos vós, também àqueles que quiseram contribuir com alguma oferta. Têm sido ofertas muito generosas e por isso muito obrigado a todos pelo vosso bom espírito. Sem mais, deixamos o próximo apontamento. Vai ser na próxima quinta-feira, dia 8 de outubro, com a Matilde Trucado, diretora teatral. Vai falar sobre a falta que o rosto faz, as expressões de proximidade. Por isso, meus amigos, a todos vós, uma boa e santa noite e até mais. Sempre missionários. Senhor.